Como prometido, nesse vídeo eu quero falar sobre as diferenças entre vários árabes. Quando você começa a aprender o idioma árabe, se depara com uma dificuldade muito grande, que é escolher qual árabe você aprender. Então vamos lá, existem vários árabes. Existe o árabe padrão, que é o árabe MSA ou árabe Fusha. Esse árabe é o que rege todos, é o tipo uma língua clássica, é uma língua padrão. É a língua que as pessoas aprendem na escola, que é falada no jornal, na revista. É a língua ensinada nas faculdades, a língua usada para uma comunicação mais formal. Então, quando você começa a aprender o idioma árabe, a primeira coisa que você faz, ou a primeira coisa que é apresentado a você, é o árabe padrão. É o árabe moderno, o árabe MSA, esse árabe ensinado nas escolas, nas faculdades, etc. Então, esse árabe rege todos os árabes. Em todos os países que você for, você vai conseguir se comunicar com esse árabe, porém, em partes, tá? Porque existem os dialetos. Então, existe um árabe MSA, o árabe padrão, o árabe força, que é o árabe padrão, o árabe standard. E existem os dialetos derivados desse árabe padrão. E aí você tem vários árabes. O árabe do Golfo, árabe de Bahia, árabe da Nádia, árabe falado em Omani, árabe falado em Hijaz, árabe da Líbia, o árabe da Algéria, árabe do Chad, árabe do Iêmen, árabe da Niabi, o árabe falado em Bedawi, o árabe falado também em Tuubian, o árabe do Sudão, árabe levantine, que é aquele árabe ali do Líbano, Jordânia, Síria, etc. O árabe do Egito, o árabe do norte da Mesopotâmia, o árabe de Andaluzia, o árabe do Iraque, o árabe da Hassania, o árabe do Marrocos, árabe do Saara e outros tipos de árabes também. São vários tipos de árabes. Então, para cada região daí dos países que falam árabe, existe a sua forma em dialeto. Para cada país que você for, vai existir um tipo de árabe falado, que é aquele árabe falado pela massa, pela população, pelas pessoas nas ruas, no supermercado, no aeroporto, na casa dos amigos ou dos familiares que você for, eles vão falar aquele dialeto local, aquele árabe falado naquele local, tá? E isso varia de região para região dentro do próprio país. Como você vê no exemplo seguinte, eu vou falar sobre essas diferenças que existem entre o árabe padrão e os árabes em seus dialetos. Vamos aprender a falar como vai você. Como vai você? A seguir eu vou dar um exemplo em como vai você em vários árabes, ok? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Árabe falado, árabe padrão, standard ou moderno, MSA. Izayak? Izayak? Árabe do Egito. Kif halak? Kif halak? Árabe do Golfo. Kifak? Kifak? Árabe falado na Síria, Jordânia, Líbano ou Palestina. É o árabe levantine. Shnuwa hawelik? Shnuwa hawelik? Árabe da Tunísia. Shnuwa hawelik? E por último temos o Shlunich. Shlunich. Shlunich, árabe falado no Iraque. Existem outros tipos de árabe, mas o vídeo não dá para falar sobre todos, então eu quero que você entenda mais ou menos qual é a diferença entre um e outro. Eu dei aqui alguns exemplos para que você possa observar que realmente existem várias diferenças, do árabe clássico, que é o árabe padrão, para os outros dialetos. Então é praticamente outro idioma. Então, assim, é uma coisa muito diferente mesmo, então você tem que entender que isso é real. Isso é real. Você vai ter dificuldade se você não focar no árabe daquele país que você vai. Se você vai viajar para o Líbano, você tem que focar no árabe do Líbano. Então você tem que aprender o árabe padrão ou o árabe falado nas ruas, o árabe do Líbano, o árabe coloquial, o árabe falado nas ruas. Se você vai para o Egito, então você tem que aprender o árabe falado no Egito, o árabe coloquial do Egito. Se você não quiser aprender o árabe padrão. Porém, se você gosta do idioma árabe, se você quer aprender o idioma árabe para se comunicar com todos os países que falam a língua árabe, você aprende o árabe padrão, o árabe MSA ou o árabe standard, que é também conhecido como árabe Fusha.
Ok? Então tá aí, essa é a minha dica para que você entenda como funciona esse processo de aprender árabe, que é um pouco complexo. É a maior dificuldade que o aluno tem quando começa a aprender esse idioma. É um idioma muito bonito, um idioma muito usado, muito importante, uma das línguas oficiais da ONU. Infelizmente, as pessoas associam o árabe com religião e com terrorismo. Infelizmente, mas esses padrões e estereótipos vão existir em todas as áreas da vida. Mas tirando essa parte ruim, vamos focar no que é bom. Então, o árabe é uma língua muito importante, muito utilizada lá fora, uma língua falada em um dos países mais ricos, como o Golfo Pérsico, ali, Dubai, Catar, Emirados Árabes Unidos. Então, é uma língua muito importante. Então, tá aí, essa é a minha dica. Se você está em dúvida, não sabe qual árabe aprender, aprenda o árabe padrão. Se você está em dúvida em que aprender, aprenda o árabe moderno, o árabe padrão. Esse árabe aí clássico que é ensinado nas escolas, nas faculdades, para as pessoas mais letradas, que você vai conseguir se comunicar e entender rádio, jornal, revista, artigos, letreiros nas ruas, em alguns locais. Então assim, é melhor você aprender o árabe padrão se você não quer viajar para os países árabes, só gosta, se é um curioso, um estudante de idiomas, aprenda o árabe padrão. Se você vai viajar, se você tem amigos em determinado país, aprenda o árabe falado naquele determinado país. Por exemplo, se você tem um amigo árabe do Egito, aprenda árabe do Egito para se comunicar com ele. Árabe coloquial do Egito, ok? Se você tem um amigo no Líbano, aprenda o árabe coloquial do Líbano para se comunicar com as pessoas que você quiser aí no Líbano. Se você vai viajar para o Líbano, quer falar, quer que as pessoas te entendam melhor nas ruas, árabe coloquial do Líbano. Ok? Então essa é a minha dica nesse vídeo. Espero que você curta, que goste e que compartilhe.